Oi? Era alô, contava com oi. Mas deu 8, Ah, sair, foi mal, foi mal. Começou, já tá valendo tempo. Já tá contando? Já? Bom dia, pessoal. Meu nome é Jair, certo? Nós vamos começar a apresentação agora da nossa solução, a Pet Friendly, que não é apenas uma solução, certo? É todo um ecossistema, beleza? Nós temos dados da OMS que indicam que no Brasil nós temos 30 milhões de animais em situação de rua, certo? E a dor que a gente decidiu abordar foi justamente a falta de identificação dos animais, que dificulta a localização, controle e adoção desses animais, certo? Nós temos uma rede em Recife de pessoas que se preocupam com esses animais em situação de rua. Por exemplo, nós temos a PAP, que tem 2,3 mil seguidores em suas redes sociais, e nós temos a SOS Amigos dos Animais, com 11,6 mil seguidores, certo? Agora, como é que a gente pode utilizar essas pessoas que se preocupam com os animais para auxiliar a prefeitura, certo? Pronto, inicialmente a gente desenvolveu o ecossistema da Pet Friendly baseado em várias coisas. O primeiro ponto é a utilização de chips para poder fazer a identificação desses animais pela cidade. O chip que nós estamos utilizando é os chips de NFC, são microchips. Por que nós estamos utilizando ele? Esse microchip ele só guarda informações, a gente não tem a geolocalização diretamente por ele, porque chips de geolocalização eles têm um preço muito elevado, alguns deles chegam a $300 e um tempo de vida muito baixo, sendo só de 6 meses. O chip de NFC, a gente vai poder utilizar ele para colocar nos animais e poder ser lido de qualquer celular que tenha essa tecnologia. O custo dele hoje é de 5 a 10 reais. Ele tem alguns fornecedores que conseguem ser disponibilizado esse chip por menos de 1/3 do valor dos chips que a própria Prefeitura de Recife já tem. E ele não precisa de leitora própria. Como é que seria utilizado o NFC? Seria implantado o chip lá, você chega no seu celular e lê com o celular próximo ao animal. E, por fim, quando seria colocado esse chip nos animais? Seria nas próprias ações que a própria prefeitura e órgãos públicos já fazem, como as campanhas de vacinação. A gente só teria ferramentas a mais para direcionar essas campanhas, facilitando assim o que seria feito. Bem, pessoal, pensando na interação do usuário, né, a gente criou uma aplicação onde ela tem 3 pontos principais. O primeiro é para a população em geral, que não deseja se cadastrar nessa aplicação, onde ela consegue reportar um animal de rua e mandar a localização para um banco de dados que a prefeitura pode usar futuramente, certo? O segundo ponto seria um acesso da própria prefeitura, né? Uma pessoa da prefeitura poderia ter o acesso do aplicativo e ele conseguiria tanto reportar como qualquer outro usuário comum, mas ele tem um plus que seria cadastrar o animal a partir do chip, né? Que Jonas falou anteriormente. Então, ele consegue tanto fazer a leitura, né? Ele pegaria os dados do animal, ele conseguiria também acompanhar a imunização desse animal, né? Então, teria esse controle também que hoje ainda não tem. E, fora isso, ele também conseguiria se cadastrar, certo? Então, cadastrar o animal. Então, a partir daí, ele consegue ter esse controle melhor. E, pensando na rede de apoio, que já estão falando anteriormente, a gente teria um terceiro usuário, que seria aquele que deseja se cadastrar no aplicativo, ter tanto o gerenciamento do pet como ajudar mais ativamente. Como assim? Então, o usuário ele já recupera informações para facilitar, certo? Pensando no usuário, então ele já recupera informações da conta dele, do Google, e também ele pode cadastrar o animalzinho dele, certo? Esse cadastro animal a gente pensou o quê? Para trazer mais usuários para o aplicativo, né? Deixar o uso do aplicativo mais ativo. Fora que, quando você bota o animal, foi desenvolvida uma rede, que Jonas vai falar mais à frente, que é para dar um match com esse animal, certo? Então, assim, se você perde seu animal, a gente também consegue aí estar ajudando com a rede, que Jonas vai dar mais detalhes, certo? As funcionalidades do usuário padrão é praticamente as mesmas, com a diferença de que ele não consegue estar cadastrando um novo animal, certo? Pelo chip, só o pessoal da prefeitura conseguiria cadastrar, botar informação, e ele também consegue dar um reporte, né? Para detalhar um pouquinho mais o reporte, a pessoa precisa habilitar a localização do aparelho, certo? Então, isso ajuda justamente a ter essa informação e poder ser trabalhada futuramente, né? A gente também botou para fazer a leitura, então qualquer pessoa poderia verificar informações do usuário e ela poderia gerenciar a vida do pet e reportar um animal perdido, como eu falei anteriormente.
Pronto. Falando sobre as redes que a gente já implementou elas já estão em funcionamento do que foi entregue. Nós temos a primeira rede de match, que é você sinalizou que seu animal foi perdido. Nós temos todo o banco de dados que foi gerado com o cadastro da prefeitura e cadastro de pessoas. Nós batemos tanto as características do teu pet perdido com os que estão lá e damos uma possível geolocalização para onde seu pet poderia estar. Fora isso, nós também criamos um sistema que faz o cadastro automático de animais de rua, utilizando as câmeras da CTTU e da Guarda Civil aqui de Recife. Nós não conseguimos, eu não achei nenhuma foto de pets da CTTU e da Guarda Civil eu não tenho acesso. Eu utilizei uma câmera de segurança da cidade de Cotia, lá em São Paulo, que tinha alguns animais de rua disponível nela para fazer essa detecção. Vale ressaltar que a gente já consegue detectar também quando é um animal de rua e quando ele está acompanhado por uma pessoa. Então, não tem cadastro quando é um animal doméstico. O foco geral nós temos o banco de dados da gente que vai fornecer todos os dados para a prefeitura para que eles consigam melhorar as ações que eles fazem, eles consigam fazer o acompanhamento do pet. Faz quanto tempo que ele tomou as vacinas. Além disso, a gente também vai auxiliar o banco a procurar os animais perdidos, como foi mostrado no MET, e ele pode auxiliar nas adoções, que é uma coisa que a gente vai fazer à frente. E, por fim, no nosso sistema, ele soluciona a identificação e mapeamento dos pets daqui da rua, o auxílio à denúncia de maus tratos, porque a gente tem um botão para lá para poder fazer a denúncia, a localização dos animais perdidos, cria um banco de dados para poder auxiliar a prefeitura, porque Recife não tem dado nenhum sobre animais de rua, e aumenta o número de tutores cadastrados e seus pets. E nós temos 3 coisas que nós pretendemos solucionar no futuro também, que são as que estão abaixo. Por fim, nosso sistema já está todo implementado, front, back, banco e inteligência artificial. Precisa de alguns ajustes, mas a gente já tem eles nos celulares e aqui está disponível para quem quiser acessar o protótipo do nosso front-end. Britânico, viu? A gente saiu e estava dando tipo 2, 3 segundos faltando. Vamos lá, pessoal. Perguntas? Perguntas, Moisés? O reconhecimento, como é que você pode explicar um pouquinho? De qual dos dois? O do MET ou quer que eu explique os dois? Rapidinho. Pronto. 3 minutos. Alguém tem mais uma pergunta? Faz as duas, vocês respondem tudo. Eu fiquei com uma dúvida em relação a de quem é a responsabilidade de implantar esses chips nos animais. Se só para os de rua seria a prefeitura, e no caso que a gente está trazendo um desafio, onde a gente quer reduzir o abandono de cães e gatos, né? Como é que o tutor, que seria irresponsável, que abandonaria seu próprio animal, como é que a gente garantiria que ele iria implantar esse chip para que a gente depois descobrisse que foi ele que abandonou aquele animal, sabe? Com essa dúvida. No caso, vou responder a pergunta dela primeiro. Os chips seriam implantados pela própria prefeitura nas ações que elas já fazem. Hoje tem as ações de vacinação e tudo mais que eles já vão em locais determinados. O nosso banco de dados iria ajudar eles a determinar onde teria maior concentração. Eles iriam lá fazer a vacinação deles e o cadastro. Respondido essa? Como seria feita a chipagem? De todos os animais de rua. E os usuários padrões, eles poderiam indicar e geraria dados para a prefeitura saber onde esses animais estão. Não só locais pré-definidos para as ações. Teria ações dinâmicas. Em relação ao cadastro, assim, por exemplo, responsabilizar a pessoa que abandonou, já tem o cadastro da pessoa. Ela colocou o cadastro, ela colocou o animal dela. Então tem como associar. Eu achei aquele animal, eu posso verificar, justamente como a gente já tem a rede de match, pode ser usada justamente também para isso. Eu pego o animalzinho, tiro uma foto dele e faço um match para saber de quem seria aquele possível animal. Isso, a gente colocou como implementação futura a implementação da responsabilização, porque não deu tempo de implementar nesses dias. Uma das coisas que a gente focou nesses dias foi obter dados dos animais de rua, porque não existe dados para guiar a prefeitura como agir com eles. Agora, das redes. A primeira rede eu uso um algoritmo de detecção, basicamente para ver se tem um cachorro ou um gato sozinho naquela coisa, se tem algum humano próximo a ele.
Se tiver algum humano próximo a ele, eu uso um extrator de características que eu pego se tem alguma coisa ligando o humano ao animal, que seria a guia. Foi a única solução que a gente conseguiu implementar nesses 2 dias de hackathon para detectar se o animal é de rua. E o de match eu uso uma rede neural profunda junto com extratores de característica para segmentar o pet e pegar as características dele. São características invariáveis à rotação. Então, se eu tiver um mesmo ângulo do pet, como foi mostrado, tipo, a gente tinha uma parte do rosto do pet, eu consigo ter alguma compatibilidade entre eles. Pessoal, obrigado. Vamos lá, a próxima equipe é o bicho. Vamos lá, é o bicho.